O primeiro vídeo que a gente vai assistir aqui na live de hoje vai ser sobre Lost Mídias brasileiras, um vídeo que foi enviado pela Knavish lá no servidor do Discord. Então você pode mandar um vídeo lá no servidor do Discord, tem até o canalzinho de reacts, aí pode ser que eu assista num determinado prazo. Vai depender da fila de vídeos, então eu peço só a paciência de vocês. Então de qualquer forma, vamos só tirar a Lucina aqui. Deixa eu ver se o áudio tá ligado. Tirei a musiquinha e agora sim, vambora! Mano, que porra é essa bizarra que tá de fundo? É coelho? São os 3 coelhos? Uma família de coelhos? Que porra é essa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal. No vídeo de hoje estaremos voltando um pouco para as origens do canal para falar de algumas Lost Mídias brasileiras. Eu decidi fazer um grande compilado de casos variados que eu acho interessantes que vêm daqui do nosso país. Lembrando que esses casos eu peguei tanto na wiki da Lost Media Brasil quanto lá no subreddit Brasil Lost Media. Olha, uma coisa que eu posso falar, até que eu posso até contribuir um pouquinho pra esse vídeo, tá? Eu achei que, tipo assim, ou eu ia panguar muito, ou eu ia simplesmente... Como é que é mesmo? Eu ia não agregar em nada. Mas como vocês sabem, eu meio que faço um papel de arqueologia no Retrotech. E trazer conteúdo brasileiro, trazer coisas antigas do Brasil, é um pouco complicado de conseguir achar. Porque lá fora... Isso daí ainda vai sair um vídeo, eu não sei se vai ser nessa semana ou na próxima, que eu acabei descobrindo uma comunidade gringa que conseguem preservar jogos, demonstrações, e teve até um jogo que foi parado do desenvolvimento por conta da polícia, deu polícia lá no estúdio dos caras. Já que no Brasil eu não vejo tanto o pessoal preservar. Eu vejo um arquivo ou outro no Internet Archive, às vezes um site muito específico dos anos 2000, que por sorte tem um registro no Wayback Machine, mas só pra você ver que, tipo, recuperar coisas brasileiras não é uma tarefa fácil, sabe? Eu falo porque eu realmente procuro, então tem coisa que é até complicado de fazer vídeo, porque tem pouquíssima informação, sabe? Mas ainda assim, tipo, quando eu descubro e tá funcionando aquilo, porra, é uma satisfação do caralho. Isso aí eu tenho que falar. Então, sem mais explicações, vamos conhecer 20 casos de Lost Mídias brasileiras. Tá alto pra um caralho? Desculpa, não tinha visto. Vou diminuir aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Você disse coelhos? Importante pra vocês saberem. Comi amendoim e tomei café. Tô peidando metido. Porra, game. Blue, vixe, polícia, tô até vendo as cagadas que os criadores desse jogo fizeram. Não fizeram assim... Como é que eu vou dizer? Não tem como eu falar o que fizeram e o que não fizeram, porque a investigação parou do nada, sabe? Até porque era uma empresa bem conhecida da época, então... Mas não tem nada a ver com o negócio de No Mercy. O jogo não tem nada a ver com isso daí. Nem com No Mercy, nem com 177. Não tem nada a ver com essas coisas. É um jogo normal. É um jogo normal. Um jogo que não tem problema nenhum. Só que como deu esse chabu, então pararam o desenvolvimento. Mas é um jogo que tinha que era promissor. Eu vou continuar aqui com o vídeo. Aí vocês me dão um toque pra ver se o vídeo tá muito alto. Chico Cheese. Graças ao fenômeno de Five Nights at Freddy, hoje em dia muita gente conhece esse mundo dos animatrônicos e dos... Como é que tá o áudio do vídeo pra vocês? Tá alto? Preciso de um feedbackzinho aqui. Tá muito alto o vídeo? Ou a minha voz tá alta? Como é que tá o áudio, gente? Precisa de feedback. Tá um pouco baixo, então vou aumentar um pouquinho. Hello, guys. E aí, Knavish, minha querida? Como é que você tá? Você tá boa? Porque eu tô bom. Inclusive, estamos aproveitando aqui pra ver um vídeo que você mandou. Que é o vídeo das Lost Mídias brasileiras. Então deixa eu só aumentar aqui.
restaurantes barra fliperamas temáticos, que se utilizam dos animatrônicos. Talvez o mais conhecido destes seja o Chuck E. Cheese, um restaurante muito... Minha voz tá um pouco anormal? Como assim? Como assim? Como é que tá a minha voz? Gabe, sem meme agora. Os cracudos da Cracolândia de São Paulo simplesmente desapareceu do dia pra noite e não tem notícia disso. Sério? Caralho? Mas como é que tá a minha voz, Blue? Meio alta, parece? Meio alta. Tá, pera aí. E agora? Como é que tá a minha voz? Agora minha voz tá de boa? Vou dar play aqui no vídeo e depois eu dou uma olhada aqui no chat. Muito popular lá nos Estados Unidos, que além de servir comida e disponibilizar jogos, ele também possui apresentações de bonecos animatrônicos. E algo que é relativamente desconhecido é que o Brasil teve a sua própria versão do Chuck E. Cheese, que ficou conhecida como Chico Cheese. Bem criativo o nome, inclusive. O Chico Cheese foi uma pizzaria e fliperama que foi fundada no Rio de Janeiro durante o ano de 1993, e o seu estabelecimento se localizava na Barra da Tijuca. Durante o seu período de operação, o Chico Cheese era bastante popular na sua região. No entanto, o restaurante foi fechado mais ou menos em 1999, após o estabelecimento sofrer um incêndio que o fechou de forma definitiva. Não existem muitas informações sobre o Chico Cheese na internet. Boa parte do que temos vem do canal do Fernando Brandão, que além de ter feito um vídeo falando um pouco sobre o restaurante e a sua experiência com ele, também disponibilizou gravações da época mostrando o Chico Cheese em funcionamento, incluindo a apresentação dos seus animatrônicos. Cara, imagina, é que tipo assim, eu acho, eu sei lá, é que assim, eu não me lembro de ter ido em algum restaurante que tinha animatrônico, até porque, enfim, eu tive uma infância pobre, então eu acho que obviamente eu não iria em um negócio assim tão fácil. Mas sei lá, eu não sei, eu vejo esses bichos e eu fico tipo, cara, como é que as crianças gostam disso? Eu acho esses negócios tão feio, tão desconfortável de estar perto. Não sei, eu não ia, eu sei lá, eu acho que eu choraria se eu visse um desses, se eu visse um desses quando eu era criancinha. Não sei. Eu não sei vocês, se vocês já tiveram essa experiência. Acho que o Gabe provavelmente deve ter tido, porque ele é mais velho aqui. Então eu acho que ele deve ter visto algum animatrônico de verdade. Eu sei lá, eu acho tosqueira. Até pros anos 90 eu acho tosqueira. Mas a mídia relacionada ao Chico Cheese, que possivelmente está perdida, é um suposto comercial do restaurante que estaria passando na TV durante a época em que ele ainda operava. Não existe nenhuma comprovação real que esse comercial existiu, além de alguns relatos. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Gabe, tô falando dos cracudos subir. Bizura, a fonte da logo do Chico Cheese parece a fonte... Parece a fonte usada no chibis... Nossa senhora, tô lendo tudo errado. A fonte do logo do Chico Cheese parece a fonte usada nos gibis do Chico Bento. Eu tenho que ficar lendo nem no primário, porque senão eu me embolo todo. Blue, isso porque você não viu os animatrônicos da Showbiz Pizza Place. Ô, coisinha feia. Gabe, eu era pobre... Eita, pô, subiu aqui, não consegui acompanhar. Gabe, eu era pobre também. Ela... eu não consigo ler. Eu tô burro hoje. Eu tô com... A minha dicção tá toda cagada. Gabe, eu era pobre também. Só lá no Habib's e McDonald's. Eu comi uma vez no McDonald's só. E nunca mais. Não gostei, não. Knavish, eu não esqueço de um caso de Lost Media, que era uma música que ninguém sabia de onde era. E só tinha um pedaço dela disponível. E todo mundo dizendo que a música tinha uma vibe de uma música que uma menina escutaria nos anos 90 antes de ir para a escola e algo do tipo. Imagina onde acharam a música inteira. 4chan? Se isso for uma pergunta, acho que a resposta é 4chan, porque é um lugar bizarro o suficiente para isso. Misura. Pera aí. Eu achei que eu ia espirrar, não consegui. Misura, nunca fui em lugares onde tem esses animatrônicos medonhos. Eu também nunca fui. Knavish, num filme adulto de Luquitagens. Inclusive a versão inteira que disponibilizaram tem o de fundo, meu Deus. É uma música que alguém escuta.
nos anos 90. Antes de trabalhar, eu ia pra escola, meu Deus. Pior que a música é boa. Depois você passa o nome dessa música que eu procuro, Knavish. Porque eu fiquei genuinamente curioso. Incidente em Varginha 2, Sombras da Verdade. Incidente Varginha é o nome de um jogo de... Nossa, já me pediram pra fazer um vídeo sobre esse jogo lá no Retrotech. E, nossa, esse jogo é insano de difícil, cara. Mas eu posso fazer vídeo dele sim, só vou morrer que não é desgraça, mas dá pra fazer vídeo. FPS feito no Brasil em 1998, feito pela desenvolvedora Percepton, que pelo nome já dá pra presumir que o jogo foi baseado no infame caso do ET de Varginha, um caso ufológico que aconteceu em Varginha, Minas Gerais. Se eu não me engano, uma dessas 3 minas acabou morrendo, né? Pouco tempo depois, ou eu tô maluco? Ou foi, sei lá, um parente de uma das 3? Não sei. Em 1996. O incidente em Varginha é considerado tanto o primeiro FPS brasileiro quanto a primeira grande produção brasileira no ramo dos videogames. Uma sequência para o incidente em Varginha foi planejado e ela era chamada de Incidente em Varginha 2, Sombras da Verdade. A produção do jogo foi iniciada e um protótipo dele foi selecionado pela Intel para demonstrar os poderes gráficos do seu novo processador, o Pentium 3. No entanto, o jogo nunca foi finalizado, já que, dado as baixas vendas do primeiro jogo, os desenvolvedores não conseguiram fundos o suficiente para finalizar a sua sequência. Atualmente, apenas algumas imagens do jogo estão disponíveis. Pô, mas aí é foda. Tipo assim, hoje em dia já é muito difícil de um jogo brasileiro... Hoje em dia já é muito difícil de um jogo brasileiro conseguir emplacar, porque o pessoal não acaba olhando com os mesmos olhos, sabe? Tipo, se o jogo fala que ele é brasileiro, automaticamente o pessoal já se afasta, sabe? Eu sei dessa situação, primeiro que eu já acompanho vários projetos indies brasileiros, e até outras pessoas já tiveram essa sensação. Se eu não me engano, eu acho que o canal Narrativano, ele também comentou sobre isso, que os produtores de jogos brasileiros, eles evitam de falar que são jogos brasileiros, porque senão a galera não compra. Sabe? Tipo, ou a galera simplesmente não dá 2 fodas, ou fala, haha, passou de R$1, é pirata, sabe? Eu pirateio, sabe? É isso que o pessoal fala, entende? Então é complicado. Então imagina isso lá nos anos 90, sabe? Que era ainda mais difícil de você conseguir, tipo, ter acesso a jogo nacional. Jogo nacional com uma certa qualidade, vai. Tem muito jogo nacional dos anos 90 que tem sim uma certa qualidade. A maioria era jogo educacional, ou jogo point and click, mas tinha alguns jogos que se diferenciavam. Knavish, tem um link no YouTube, manda no mídia do Discord. Pode ser. Aí você fala lá que tem a ver com a live, porque senão aí vai que o moderador te, sei lá, aplica uma punição. Deixa eu ver. Misura, tinha 2 jogos da dupla Sandy Jr., que é Sandy Jr., uma aventura virtual, e o jogo Aquaria. O Gema Please fez até vídeos sobre esses 2 games. Sim, os vídeos do Gema Please eu já assisti. Os 2 jogos também eu tô querendo fazer vídeo no futuro. Só que aí eu quero fazer do meu jeito, sabe? Pra, tipo, não falar que, o Luquita copiou o Gema Please, coisa do tipo. Não, isso aí eu quero fazer um videozinho do meu jeito. Vila do Tiririca. Durante os anos 90 e o início dos anos 2000, a TV brasileira tentou em diversas ocasiões repetir o grande sucesso de Chaves, criando séries de comédia que bebiam muito da fórmula do seriado mexicano. O exemplo mais infame disso com certeza é o Miguelito, que se tornou um grande símbolo da comunidade brasileira de Lost Media. No entanto, eles... Pode, Knavish, pode me marcar. Está longe de ter sido o único. Um outro caso se trata da também infame Vila do Tiririca, que tinha como principal chamariz ter a participação do humorista Tiririca, que estava no auge da sua carreira durante a exibição do programa. A Vila do Tiririca era exibida pela rede Manchete, iniciando sua transmissão no ano de 1997.
E o programa seguia uma fórmula bem parecida com Chaves, com um elenco de personagens vivendo em uma vila, com alguns personagens que eram até baseados em músicas. Peraí. Lúcio, voltei a abri o Twitter e vi gringo falando que Doom 2 tem culpa sim no acontecimento de T. Não cometa o mesmo erro que eu. É que assim, lá nos Estados Unidos, quando teve aquele caso de Columbine, a mídia lá como um todo ficaram culpando os jogos, obviamente, como sempre fazem. E o jogo que mais se fudeu nessa foi Doom 2, porque os caras lá que fizeram aquela merda toda jogavam esse jogo, sabiam fazer mods, não que seja muito difícil. Afinal de contas, se você tiver um pouquinho de conhecimento de script Lua, que inclusive é um script brasileiro, você consegue fazer muitas coisas legais pro Doom. Tanto que tem até o mod mais conhecido, que é o Mega Man 8-bit Deathmatch, que foi feito em cima da engine do Doom. Então, se você um dia já jogou, saiba que aquilo é um Doom de Mega Man. Mas o pessoal ficou culpando o Doom especificamente por conta daquele lance lá. Do mesmo jeito que já culparam Carmageddon, já culparam Twisted Metal, Vigilante 8, Mortal Kombat, os carambas. Vão continuar culpando. Isso aí não tem como parar. Já culparam até animes. Eu lembro de um canal, isso há muito tempo atrás, acusando Bleach de incentivar os jovens a buscar o demônio, sabe? Sim, Bleach, só por causa daquela cena lá do Ichigo contra o Kyoha, que o Ichigo vira um Vastolord, aí os pastores ficaram falando que aquilo ali incentivava as crianças a buscarem o demônio. Enfim, pastores evangélicos, né? Não precisa entrar em detalhes. Do humorista, como é o caso da Florentina. No entanto, o programa não conseguiu uma audiência satisfatória, sendo cancelado no ano seguinte, em 1998, com 10 episódios produzidos. Desses 10, apenas um está completamente disponível na internet, havendo também alguns outros trechos de episódios disponíveis. Trama Virtual foi o nome de um site que tinha o propósito de divulgar bandas e artistas musicais independentes. Esses artistas podiam publicar suas músicas para serem ouvidas pelos frequentadores do site. O Trama Virtual foi ao ar no ano de 2002 e ele ficou disponível até o ano de 2013, quando o site foi derrubado no dia 31 de março, levando consigo todo o seu acervo de músicas, que possivelmente algumas delas não foram postadas em outros lugares. Esse caso lembra bastante algo que aconteceu com a rede social mais... Cara, será que esse site aí tem como a gente pegar algumas coisinhas? Eu não sei se daria pra fazer vídeo no YouTube por questão de música, mas... me levantou uma pulguinha, acho que eu vou dar uma pesquisada depois da live. Space, que também era um lugar onde artistas independentes podiam upar suas músicas. Mas, dado uma mudança de servidor feita em 2019, muitos arquivos upados no site antes de 2016 foram corrompidos. Ainda é possível visitar versões salvas do site Trama Virtual no Wayback Machine, porém não é possível ouvir as músicas no player dessas versões salvas. Porque, tipo assim, o Wayback Machine, ele salva um snapshot. O que seria esse snapshot, Luquita? Seria uma versão minimamente funcional daquilo. Só em raríssimos casos, ele consegue salvar as coisas pra você baixar. Baixar, preste bem atenção no que eu tô falando. Eu sei que eu precisei fazer isso no vídeo do Pikachu, do vírus do Pikachu, e eu tive que acessar o site da Nintendo of America, porque era ali que tinha dado um BO lá, e o pessoal se aproveitou para criar o vírus do Pikachu, se não me falha a memória. Aí eu tive que baixar algumas coisas dali para poder testar para ver se era verdade ou não. Como não era verdade, eu não tinha colocado no vídeo. Mas de toda forma, o Wayback Machine ele só coloca só o mínimo para o site funcionar. Pera aí. Blue, alguém se lembra das polêmicas das cartas de Yu-Gi-Oh? Cara, tinha essas polêmicas na minha época de criança, mas assim, eu nunca tive problema de brincar com as cartas de Yu-Gi-Oh! Obviamente eu era criança, não sabia como é que funcionava, então eu batia bafo. Sabe o que é bafo? Tipo, você ficar batendo, dando tapa na carta e fazer ela virar com seu tapa? É isso. Eu fazia isso. Eu não sabia muita coisa de Yu-Gi-Oh! Não, vou ser bem sincero. E
Que na vixe, maldito Dragon Ball me fez gostar de homens musculosos. E as últimas palavras do Forte antes de morrer foram Chicken Jockey. Nossa. Que coisa, não? Nossa, mas ainda eles não voltaram? Eu que não vou abrir aqui em live por, né? Vai que, né? Mas, caralho, eles não voltaram ainda. Animania. Animania foi um programa produzido pela TVE Brasil e a TV Brasil, indo ao ar pela primeira vez em 26 de outubro de 2006, exibido tanto nessas emissoras quanto na TV Cultura a partir de 2009. O Animania era um programa totalmente voltado a falar de animação, com apresentadores fantoches que recebiam e entrevistavam Os fantoches estão bem feitos, cara. Pessoas de dentro da indústria da animação nacional, explicando os bastidores de produzir uma animação. O host do Animania era um personagem conhecido como Zeca 2D. Animania foi transmitido até o ano de 2013, tendo sido produzido cerca de 200 episódios. Boa parte do material de Animania está atualmente perdido, tendo apenas um único episódio completo e diversos trechos de outros episódios disponíveis no YouTube. Oh, mas esse Animania, cara, como é que eu nunca esbarrei com esse programa alguma vez na vida? Porque, tipo assim, quando eu era bem mais novo, vulgo criança, eu tinha mais acesso a programas de TV aberta e também de parabólica, que também pegava algumas outras emissoras, tipo, pegava mais emissoras do Rio de Janeiro. Mas, enfim, era melhor do que nada. Então, nossa, eu não sei como é que eu não esbarrei com esse tipo de programa. Porque, sei lá, parecia ser o tipo de coisa que passaria na TV Cultura. Do nada, um sábado, 2 horas da tarde. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Lúcio, eu ouvia que Xuxa era do demônio. Também ouvia isso na minha época. Era tipo assim, qualquer música que fazia sucesso era do demônio. Basta você colocar o contrário. Era sempre esse mesmo papo. Tinha isso, tinha da Coca-Cola, do rótulo da Coca-Cola, que se você pegasse o rótulo da Coca-Cola, virasse, deixasse a parte branca e deixasse de ponta cabeça, o pessoal falava que escrevia Alô Diabo. O pessoal metia esse louco mesmo. Blue, eu não ironicamente tinha medo da Xuxa. Será porque você viu lá o programa dela pegando fogo, literalmente? Porque teve um programa dela lá que tinha dado alguma coisa errada e o estúdio pegou fogo. Eu não tô nem zoando. É uma cena, tipo, é uma cena de dar medo, cara. Cartoon Extreme Kart Racing. Quando falamos de MMOs, mais especificamente MMOs brasileiros, sempre encontramos diversos casos de material perdido. E um desses jogos multijogador nacional perdido é o jogo Cartoon Extreme Kart Racing. Esse seria um jogo de corrida multiplayer que estava sendo desenvolvido pela Gunsoft Brasil. No jogo seria possível escolher entre 4 personagens que poderiam ser customizados dentro do jogo, tendo 16 pistas inspiradas em localidades espalhadas pelo Brasil, e ele foi planejado para ser um jogo gratuito. Até mesmo uma beta fechada do jogo foi feita no ano de 2007, onde algumas pessoas o testaram, porém o jogo nunca foi de fato lançado, com uma última atualização dele acontecendo em 19 de agosto de 2008, anunciando a paralisação do seu desenvolvimento. Desde então não se teve notícias do jogo, que possivelmente foi cancelado. Atualmente existe apenas algumas imagens dele, nenhuma gameplay em vídeo foi disponibilizada. Sacanagem, cara, pior que parecia ser um joguinho tão legal, cara. A Grande Família 1900. Peraí, o quê? Peraí, que eu vi umas mensagens aqui, aí o negócio subiu. Na verdade foi por causa do Xuxa Só para Baixinhos, que Naft vai falar disso no vídeo. Misura, caramba, não sabia dessa história do programa pegar fogo, no incêndio no Xuxa Park. Sim, eu vi isso no YouTube há uns anos atrás e, cara, que medo que deu. Porque, tipo assim, não era encenação, tipo, não era haha. A Xuxa tava realmente agoniada e, tipo, tinha criança pra tudo quanto é lado. Então, obviamente, o pessoal ficou agoniado.
Sabe, tipo, o estúdio pega fogo, porra, a primeira coisa que tu quer fazer é, sei lá, sair de lá. Sabe? Ainda mais com as coisas que tinha lá. E eu lembro que as coisas que estavam lá no estúdio na época eram coisas completamente inflamáveis. Então, assim, podia dar um... Cara, eu não sei como é que não deu uma merda colossal. Sabe? Lúcia, minha mãe tinha um boneco do Fofão. E segundo ela achou a adaga no boneco. O que ela não sabia era que era negócio pra apoiar a cabeça do boneco. É que assim, se alguém tentasse invadir sua casa, pelo menos você podia se defender, né? Mas brincadeiras à parte, antigamente o pessoal era poucas ideias. O pessoal colocava uns bagulho meio bizarro nos brinquedos de criança, principalmente boneca. Vocês já viram como é que eram as bonecas de antigamente, os bagulho bizarro que era? Puta que pariu. Nossa, só de me lembrar eu já fico até com ciricutico, meu Deus. Porque quando eu ia na casa da minha avó materna, tinha uma boneca de pano que, assim, hoje adulto eu sei que não tem nada naquela boneca. Mas quando eu era criança, batia um medo primitivo quando eu olhava pra porra daquela boneca. E era a boneca que minha mãe tinha quando era criança. Mano, que porra desconfortável. E nossa, não sei porque... Nossa, eu puxei agora do fundo do baú essa memória. Lúcia, dizia ela que queimou o boneco, saiu cheiro de enxofre. Bru, mas tô ligado nesse incidente do Xuxa Park, foi algo bizarro mesmo. Sendo que não dá pra ver um filme nele. O bagulho do Xuxa Park é real bizarro, sim. Que nave, tipo, papel manteiga nem dá pra passar no pão. Bru, com o boneco do Fofão, ou você mata a pessoa na facada, ou você mata a pessoa de susto. É um pouco das 10. Lúcio, boneco com Fofão me dá medo. Boneco Fofão é assustador. Quando eu era criança, eu tinha uma boneca grandona bebê, e ela era minha xodó. Cara, o único contato com boneca na infância que eu tive foi com a boneca da minha mãe. E eu tava lá na casa da minha avó. Tipo, que bagulho que me... Nossa, quando eu era criança eu tinha medo. Era um medo primitivo que eu tinha naquela boneca. 1972. Acredito que muita gente saiba disso, mas de qualquer forma, ainda é válido dizer que o seriado A Grande Família, que foi produzido entre 2001 a 2014, é na verdade um remake de uma série que a Globo produziu lá no ano de 1972, que também se chamava A Grande Família. A série começou a ser transmitida em 1972, sendo inicialmente inspirada em uma série americana chamada All in the Family, ou Tudo em Família, como ficou conhecida no Brasil, sendo uma adaptação que pegava muitos elementos da série original. Foi só em 73 que A Grande Família começou a ser uma série que retratava uma família mais próxima da realidade brasileira, sendo uma obra que também sofria bastante censura pela ditadura militar. A série foi produzida até o ano de 1975, gravando 112 episódios, e um especial de Natal feito 12 anos depois, em 1987. E por ser uma série muito antiga, muito do material da Grande Família original está atualmente perdido. Existem apenas 4 episódios completos, o especial de Natal e uma chamada disponível. A maior parte do conteúdo do seriado ainda está perdido. Pô, mas aí é complicado. Na época dos militares, eu vou tentar evitar usar a palavra, era difícil você conseguir fazer alguma coisa fora da caixinha, porque, né, não era uma democracia. Então, assim, sei lá, eu acho que a gente não vai ver isso daí especificamente tão cedo. Pode ser que a Globo simplesmente tenha destruído, queira esquecer, sei lá. Isso daí especificamente, essa versão da Grande Família, não vamos ver tão cedo, não. Clube do Barney. Clube do Barney foi o nome dado à versão brasileira do programa infantil americano Barney e seus amigos. Exatamente, existiu uma versão brasileira do Dinossauro Roxo. Esse programa estava em partes sendo produzido pela TV Bandeirantes, que também transmitiria o programa, com suas gravações se iniciando em 30 de junho de 1999. O Clube do Barney misturaria partes do programa original com cenas gravadas no Brasil, com o dinossauro
dinossauro sendo vivido pelo Zósimo Lisboa, com direção de Eduardo Ramos. Sua estreia aconteceu no dia 5 de julho, mas por algum motivo o programa saiu rapidamente da grade da emissora, nunca mais sendo visto desde então. Não existia nada do programa disponível até o dia 21 de agosto de 2024, quando um usuário do Reddit publicou. Por quê? Gabe, mano, eu não acredito, eu lembro dessa merda, eu tinha 5 anos. Caralho? É de 99 essa caceta. Publicou algumas fotos que mostram possíveis bastidores desse programa, com o ator usando a fantasia do Barney interagindo com crianças em algo que parece ser um shopping, mas ainda não foi recuperado nenhuma gravação dessa versão do programa. Ah, mas uma hora recuperam, viu? Uma hora recuperam. Pode até não ser os brasileiros, mas eu acho que os gringos pelo menos recuperam, caso a gente não consiga. Porque assim, se recentemente conseguiram resgatar o episódio piloto de Family Guy, que era uma mídia perdida lá fora, por que não ia conseguir resgatar essa Lost Media do Barney aqui no Brasil? Knavish, temos um público geriátrico aqui, porra, Knavish, mas também você não é nova, pô. Você também tem mais ou menos a nossa idade. Gabe, pode ser memória falsa, mas não me entenda errado, mas eu lembro dessa merda. Não, cara, eu acho que... Nossa, se... Cara, depois eu tenho que dar uma pesquisada. Vai que tem mais alguma coisa aqui que dá pra mim fazer vídeo. É bom dar uma procurada sobre isso também. Blue, meu sonho quando criança era dar um abraço no Barney. Knavish, eu sou de 2006. Meu Deus, achei que você era mais velha. Achei que você tinha no mínimo a minha idade. Lúcio, o meu também, Blue. Sou de 2002. O primeiro episódio de Family Guy era os Griffin com skin diferente. Já fiz esse FG Beta. Misura, só de 2004. Ah, então o público aqui não é geriátrico, pô. Os mais velhos são eu e o Gabe. Vila Sésamo. E como falamos da adaptação brasileira de Barney, eu acho que também... Meu Deus do céu, olha, eu não sei o nome desse pássaro, mas olha a cara desse pássaro, esse pássaro azul, olha a cara dele. Eu não tô bem, Cláudia, chama a ambulância, eu estou com gripe aviária. É legal falar sobre a adaptação brasileira de Vila Sésamo, o programa original americano. A cara, mano, esse pássaro, cara, esse pássaro não tá bem não. Esse pássaro azul tá do caralho. Esse pássaro azul, ele usou coisas que ele não deveria ter usado. Por si só tem muitas Lost Medias, mas ele nem se compara com a sua versão brasileira. Essa versão foi uma coprodução da Rede Globo e da TV Cultura, sendo transmitida em ambas as emissoras a partir de 12 de outubro de 1972, tendo um formato bastante parecido com a série original, tendo até os mesmos personagens fantoches que interagiam com as pessoas. O programa foi produzido até 1977 e hoje existem alguns poucos episódios que você pode encontrar no YouTube, mas boa parte da série ainda está perdida. Não, imagina você vai pesquisar, sei lá, cara... Não, vamos voltar, vai. Vamos voltar um pouquinho, vamos relembrar a cara do pássaro, vamos. Mano, imagina, um show infantil com esse pássaro com essa cara. Mano, isso daí vai dar trauma na criança. Não tem muito o que falar. Olha a cara desse pássaro azul. Tá todo fudido, todo capenga, todo escangalhado. Tem como, gente. A criança ia ficar com trauma. Tipo, ela ia ver um pássaro, o instinto dela é tacar uma pedra no pássaro. Não. Essa porra. Mas tá, acho que perdemos um pouco o foco. A
A Chegada do Trem de Petrópolis. Esse é o nome de um dos curtas-metragens que é atribuído a um suposto cineasta chamado Vitório de Maio, junto de um outro chamado Um Artista Trabalhando no Trapézio de Politema. Ambos teriam sido produzidos e exibidos durante o ano de 1897. Eles foram exibidos em 1º de maio daquele ano, no Salão Cassino Fluminense, localizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Essa exibição é considerada uma das primeiras exibições de filmes em território nacional, mas atualmente tanto A Chegada do Trem de Petrópolis quanto O Artista Trabalhando no Trapézio de Politema estão atualmente perdidos. Mas existem pesquisadores que acreditam que esse tal Vitório de Maio não exatamente gravou esses filmes. Ele na verdade teria pegado filmes estrangeiros e mudado o nome, colocando localidades brasileiras nos títulos dos curtas, a fim de chamar mais a atenção do público. Inclusive, existe a possibilidade dessa A Chegada do Trem de Petrópolis ser, na verdade, um filme chamado A Chegada do Trem na Estação, de 1896, feito pelos pioneiros do cinema, os irmãos Lumière, mas não se sabe ao certo. Olha, parece ser um pouquinho interessante, mas GTA Tarzan. Porra, aí chutou o balde, amigo. Ok, esse tem grande chance de não ser um caso de Lost Media brasileira em si, mas ainda assim eu acho que conta. O GTA Tarzan é uma das centenas de versões modificadas do GTA San Andreas que foram feitas para o PlayStation 2. Dentre essas diversas versões modificadas do jogo, existem pérolas como o GTA Tropa de Elite, o GTA do Homem-Aranha e o GTA do Dragon Ball, que se você viveu a época de comprar jogo pirata de PS2 na feira, você provavelmente já se deparou com algum deles. Esse tal GTA Tarzan é uma modificação super obscura que coloca o personagem Tarzan no jogo, porque quem quer que teve essa ideia achou que isso seria algo interessante e eu não faço ideia. O fato é que não se sabe praticamente nada. Provavelmente a vontade de controlar um musculoso de tanguinha. Eu acho que é a única explicação plausível. Sobre essa modificação, não existindo nenhuma ISO na internet. Temos, porém, a suposta capa desse jogo, que é essa que vocês estão vendo. E eu também encontrei um site, que eu acredito que seja da Finlândia, que fala que essa tal modificação teria sido feita na Síria. Sim, na Síria. Mas, obviamente, isso não é 100% confirmado, né? Mas, de qualquer forma, por que eu estou falando desse caso nesse vídeo? Simples. As únicas gravações em vídeo de gameplays dessa modificação que temos disponível vem de um canal brasileiro chamado Everton Victor, que fez uma série de 7 vídeos jogando o GTA Tarzan que foram postados no YouTube lá em 2013. Nossa, mas não tá nem de tanguinha, parece uma cueca. Há mais de 10 anos atrás. Ele gravou a tela da TV enquanto ele jogava e comentava por cima, em uma qualidade que não é lá essas coisas. Em seus vídeos vemos que a modificação apenas trocou a skin do CJ para o, entre aspas, Tarzan. Esses vídeos publicados por ele colocam dúvidas na origem desse tal GTA Tarzan. Afinal, se ele realmente é uma modificação lá da Síria, como esse moleque em 2013 conseguiu uma cópia dele? O seu canal está inativo desde novembro de 2013. Turma da Mônica
Mônica na TV. Esse foi o nome de um bloco televisivo que tinha uma duração de cerca de 5 minutos, que era transmitido na Rede Globo dentro do programa infantil Bambu Luar. Ele se tratava de quadros feitos de diversas formas, como animação, live action e atores vestindo fantasias que se utilizavam de personagens da Turma da Mônica. O Turma da Mônica na TV esteve no ar entre 9 de outubro de 2000 a 31 de dezembro de 2001. E após o fim da transmissão... Eu ia falar, ó, eu não tô me lembrando dessa porra, mas também, pô, terminou de transmitir, eu tinha 1 aninho de idade, eu não ia lembrar mesmo. Desse bloco, o seu material se tornou extremamente raro. Até 2022 não existia. Não, eu tava quieto. É que eu tô dando umas fungadas, porque meu nariz tá escorrendo, então acho que o microfone tá captando, aí o PNG tá dando uns pulinhos. Nada do Turma da Mônica na TV, na internet. Isso só mudou no dia 18 de agosto daquele ano. Ei, legal, Turma do Penadinho. Eu lembro de ter assistido uns desenhos laicados, a Turma do Penadinho, mais especificamente do Penadinho mesmo, e também tinha uns que era do Zé Vampir. Mas do restante da turma eu não lembro se tinha, tipo, se tinha desenho da Dona Morte, do Frank, não lembro. Quando o usuário Central Cartoon publicou um trecho de 3 minutos do programa. Fora esse trecho, nós temos apenas 3 imagens que foram tiradas do programa disponíveis. A história do peixinho que morreu afogado. Porra. Esse seria o nome de uma das primeiras histórias escritas por Monteiro Lobato, mais conhecido por ser o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não são muito... E de um livro com umas ideias muito tortas que conseguiu ser banido dos Estados Unidos. Os lugares que contam essa história. Porém, podemos encontrar uma menção dela em uma biografia do autor, escrita pelo Edgar Cavaleiro, onde ele descreve que, um certo dia, Monteiro Lobato estava jogando uma partida de xadrez com Toledo Malta, que usava na época o pseudônimo de Hilário Tácito. Toledo Malta, durante a partida, teria contado para Monteiro Lobato sobre a história do peixe que desaprendeu a nadar após ter ficado fora d'água por muito tempo. Logo, quando o peixe foi colocado novamente no mar, ele veio a se afogar. Ao ouvir essa história, Monteiro Lobato relata ter se motivado a escrevê-la do seu jeito, posteriormente publicando a sua versão da história em algum jornal desconhecido. Escrever essa história fez o autor, inclusive, ter o seu pontapé inicial para começar a pensar na história que viria a ser o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O próprio Monteiro Lobato dizia que ele simplesmente tinha esquecido em qual jornal ele publicou essa história, fazendo ser difícil encontrá-la hoje em dia. As aventuras do Capitão Estrela. O mundo dos super-heróis brasileiros é uma grande toca de coelho cheia de lost mídias, e um desses casos se trata do desconhecido Capitão Estrela. Esse personagem foi criado para promover os brinquedos da marca Estrela, sendo para Capitão Estrela, eu vejo as cores dele, a primeira coisa que me vem na cabeça é comunismo. Tipo, imagina um super-herói comunista brasileiro. Isso é do caralho. Praticamente um mascote da empresa. Ele protagonizou uma série de TV que foi ao ar na TV Tupi entre 30 de abril de 1959 até 10 de agosto de 1960, que mostrava diversas aventuras do personagem tendo que lidar contra supervilões, sendo que durante a sua exibição, o personagem título foi vivido por diversos atores diferentes. Atualmente não existe nenhuma gravação da série disponível, havendo apenas algumas imagens retiradas dessa série. Dan
Dance que a vida é sorrir. E agora, entrando na parte cabulosa do vídeo, para não perder o costume, vamos falar de uma Lost Wave, dessa vez uma Lost Wave brasileira, que é uma das mais buscadas pela comunidade. Dance que a vida é sorrir foi o nome dado a uma música que foi encontrada em um filme erótico chamado As Aventuras Sexuais de Mike Jackson. Sim, esse é o Caralho, isso foi de 8 a 80, rápido demais. Calma. Muita informação, isso foi de 8 a 80 muito rápido, calma, deixa eu processar a informação. Era essa música que você tava falando? Era essa música que você tava falando, Knavish? Meu Deus do céu. As Aventuras Sexuais de Mike Jackson. A música que eu falei é gringa. Ah, então encontramos uma brasileira aqui. Caraca, isso me pegou desprevenido, desculpa. O nome do filme. Ele foi produzido em 1997 e nele vemos um ator vivendo uma paródia do Michael Jackson e uma trama libidinosa, se é que você me entende. Essa música em questão toca tanto nos créditos iniciais quanto nos finais e temos ela completa. No entanto, os artistas por trás dela são desconhecidos. Nos créditos do filme, os responsáveis pela trilha sonora são creditados como o Grupo Contraponto, porém se acredita que esse não seja o nome real da banda por trás da música, sendo uma espécie de pseudônimo ou apenas o grupo que fez a trilha sonora em si, não a música. Existe até o debate se essa música foi feita exclusivamente para o filme ou se ela foi lançada antes. O diretor do filme é acreditado nele como Gregório de Matos, sendo o pseudônimo do diretor Orlando Gregório, e o seu paradeiro até hoje é desconhecido, não podendo ajudar nas buscas. Tá? Nossa, mas quem diria que um filme de coito sexuálico seria teria uma coisa que o pessoal tá procurando há muito tempo. E eu tô falando da música do filme, não penso em outra coisa. Dance que a vida é sorrir. Dance que a vida é sorrir. Pra espantar o vendaval, pra manter o alto astral. Lúcio, eu tava pensando em amor genuíno. Mas bom, pode... Não, saber, vamos continuar com o vídeo. Senão daqui a pouco a gente vai desvirtuar muito do tema. Eu ia ler a mensagem da Knavish, mas olha que apareceu. The Big Shit. A grande merda. Caralho. Esse nome peculiar vem de um filme dirigido em 1998 por Renata Neves, que mistura live action com desenhos animados, sendo que o visual das partes animadas foi feito pelo cartunista Adão Iturrusgaray. O filme também tinha uma participação especial dos membros da banda Raimundos. O filme narrava... Nossa, mas caramba! Um dia onde o lixo acumulado dos mares se transforma em um monstro que é batizado com o nome do filme, Big Shit. O filme nunca teve um grande lançamento, tendo tido apenas uma única exibição. Após isso, ele não foi distribuído de nenhuma forma, estando apenas preservado no acervo da Cinemateca Brasileira. Atualmente, existe apenas o trailer do filme disponível. Nossa, mas deve ser tosqueira. Knavish, eu achei um filme erótico brasileiro no iceberg de filmes perturbadores do Weddingun. Meu Deus. O incêndio do Xuxa Park. Esse é um incidente relacionado a um episódio do programa Xuxa Park, apresentado pela Xuxa, onde É isso
disso que eu tava falando. É disso que eu tava falando antes. O incêndio no Xuxa Park. Era disso que eu estava falando. Mas isso daí é Lost Media? Eu tinha assistido no YouTube, como é que virou Lost Media? Simplesmente ocorreu um incêndio nos estúdios onde estava sendo gravado o programa. Esse incêndio aconteceu no dia 11 de janeiro de 2001, enquanto no estúdio do Projac estava sendo gravado um bloco especial do Xuxa Park para o Carnaval. Esse incêndio foi causado por um curto-circuito incendiando todo o cenário do programa. O incêndio se iniciou já perto do fim das gravações, já no último bloco. E assim como em todos os episódios, haviam pessoas na plateia durante as gravações, fazendo com que cerca de 26 pessoas tivessem ferimentos por causa do incêndio, com relatos que falam que um dos pais presentes teria sofrido um infarto. Por causa do acidente, o programa Xuxa Park foi encerrado e o episódio em questão, que estava sendo gravado, nunca foi ao ar. A única parte dele que temos disponível é justamente a parte do incêndio, já que ela foi transmitida no Jornal Nacional. Depois do vídeo nós vamos ver esse vídeo aí, só que eu não vou colocar no corte pro YouTube, porque é YouTube. No dia 11 de janeiro, noticiando o acidente. Muito provavelmente, o resto do episódio nunca verá a luz do dia. Depravação. Esse é mais um filme nacional perdido que não temos muitas informações sobre. Eu pelo menos não consegui encontrar nem mesmo uma sinopse para essa obra, mas só pelo nome. O primeiro filme realista executado no Brasil, o filme mais completo e detalhado no gênero, tem sido apresentado e que bateu o maior recorde de enchentes e bilheteria com exibições consecutivas durante várias semanas em São Paulo. Atenção, só para homens. Já dá para especular que o seu conteúdo era bem impróprio. Depravação era um filme mudo produzido em 1900. E vocês achando que a galerinha Ed é coisa dos anos 2000, hein? Mas em 1926 já tinha os primeiros Edlords. 26, dirigido pelo renomado cineasta brasileiro Luiz de Barros. Apesar de ter sido produzido em 1926, ele só foi exibido publicamente em 1932, em uma sessão especial organizada no Cinema Avenida, às 11 horas da noite. Para a exibição desse filme só foi permitido a entrada de homens, já que dá para especular que no filme tinha muitas cenas de sexo explícito. Atualmente não existe nenhum material do filme disponível. Existe, no entanto, um anúncio da exibição que fala o seguinte: o primeiro filme realista executado no Brasil, o filme mais completo e detalhado que no gênero tem sido apresentado, e que bateu o maior recorde de enchentes e bilheteria com exibições consecutivas durante várias semanas em São Paulo. É, rapaz. Mas isso daí também não é Lost. Bom, eu acho que o jogo completo virou Lost Media. Porque, bom, não é muito normal você ver um jogador de futebol morrendo em campo. Paulo e São Caetano, 2004. Isso aí eu lembro, obviamente, porque eu sou São Paulino e, embora eu era criancinha, tinha 4 anos de idade, mas eu me lembro de ver o Serginho do São Caetano caindo. Tipo, do nada, ele caiu do mais absoluto nada. E depois eu lembro também do grafite tropeçando na cabeça dele. É meio foda, sabe? Lembrar dessas coisas. 4. No dia 27 de outubro de 2004, os clubes São Paulo e São Caetano disputaram uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Infelizmente, essa partida ficou conhecida pelo mal súbito que o jogador Serginho, do São Caetano, teve durante o jogo. Ele caiu no gramado aos 14 minutos do segundo tempo, não se sentindo muito bem. Quando perceberam que a sua situação era grave, o jogo foi encerrado antes da hora e o jogador foi levado até o Hospital São Luís. Ele chegou até o hospital com vida, no entanto, ele veio a falecer pouco tempo depois, marcando assim um acontecimento trágico na história de ambos os clubes. O jogo só foi retomado uma semana depois, onde os times disputaram os 30 minutos finais, com o São Paulo saindo vitorioso com um placar de 4-2. Desses 30 minutos finais,
Existe na internet um vídeo com os melhores momentos da partida. No entanto, da primeira partida, onde o Serginho teve o mal súbito, apenas a parte dele caindo no campo e recebendo os primeiros atendimentos está disponível. Em casa, assustado. É dito que muitos espectadores correram até os estúdios da Globo para ter alguma notícia do que estava acontecendo. E lá, eles souberam que Glaucio Gil havia sofrido um ataque cardíaco e morrido logo em seguida, enquanto apresentava seu programa. Ele tinha apenas 32 anos. O programa foi posteriormente apresentado pelo Paulo Roberto até o dia 30 de agosto, quando ele foi cancelado. Atualmente, nenhuma gravação do programa Show da Noite está disponível, incluindo os momentos finais de Glaucio Gil. Eu lembro, eu acho que a Knavish deve saber do que eu vou falar agora, mas teve uma apresentadora lá nos Estados Unidos que ela simplesmente fez sui-sui ao vivo. Se eu não me engano, acho que ela era apresentadora de um jornal ou coisa assim. E ela tava sofrendo bastante na vida particular dela. Não vou dizer o que, porque eu não lembro. Mas chegou no ponto dela simplesmente fazer isso, ao vivo. E foda-se. É um bem antigo, acho que dos anos 70, 80 mais ou menos. Isso é o caso da Christine Chubbuck. Esse é o caso, virou Lost Media. E bom, né, eu não sei. É que assim, mostra só um momento dela se despedindo. Tipo, não mostra o momento dela se colocando pra dormir pra sempre, sabe? Mas mostra ela se despedindo e os caralho. Ainda bem, né? Porque no YouTube não ia ter como. Então eu acho que é isso. Esse foi o meu compilado de algumas Lost Medias brasileiras que eu achei interessante trazer aqui. Vale lembrar que no passado eu já fiz alguns vídeos nesse tema, cobrindo alguns casos mais conhecidos. Então não deixe de ver eles também. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu... Ótimo vídeo do nosso mano Semideus. Knavish que mandou esse vídeo, inclusive. Então aproveita para mandar um vídeo também no canalzinho de reacts. Pode ser que eu não assista hoje nessa live, mas eu posso assistir no futuro colocando aqui na minha lista de coisas para assistir. E bom, é isso. Não tem mais nem muito o que acrescentar em relação a esse vídeo. Vídeo realmente bom demais da conta.